Olá pessoal, professor Hermes na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos aí na semana 2 do seu PET volume 3 e nesta semana nós vamos entender um pouquinho de números decimais para você então aí responder a atividade da semana 2, tá certo? Mas antes de eu prosseguir, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal se ainda não for inscrito, para deixar também aí um like e fazer um comentário, tá certo pessoal? Então estou aguardando a sua participação, eu conto com a sua parceria. Vamos para o conteúdo, números decimais. Pessoal, números decimais são números formados com a presença da vírgula, tendo uma parte inteira e uma parte decimal. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2,35. Este número é um número decimal. Por quê? Porque ele tem uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e uma parte decimal, que vem depois da vírgula, tá certo? Então, número é decimal quando tem vírgula. O que vem antes da vírgula nós vamos chamar de parte inteira, e o que vem depois da vírgula nós vamos chamar de decimal, tá certo? Então nós temos 2,35. Outro exemplo aqui, 12,01. 12 é a parte inteira, 0,01 parte decimal, tá certo? Bem simples assim de entender. Como que a gente faz a leitura de números decimais? Pessoal, para fazer a leitura de números decimais, a gente vai falar a parte inteira, né, como sendo números cardinais acrescentada da palavra inteiro. E nós vamos falar a parte decimal, colocando aí décimo à frente do número, centésimo ou milésimo, a depender da quantidade de algarismo que tem após a vírgula. Por exemplo, eu tenho aqui 2,3. Veja, esse 2 eu vou ler na forma cardinal. 2 inteiro, vírgula, eu só tenho aqui o número 3. Então, vou colocar 2 inteiro, vírgula, 3. Como só tem 1 a gente lê décimo, ou seja, é de 10. Então, 2 inteiro e 3 décimos. Vejam outro, 12 inteiros, vírgula, 31 centésimo. Por que centésimo? Porque é duas casinhas. Aí a gente já lê centésimo. Veja outro, 5 inteiro, vírgula, 314 milésimo. Por que milésimo? Porque nós temos aqui, 3 casas. Então é assim que a gente faz a leitura de números decimais. Propriedade. Vamos ver algumas propriedades aqui, pessoal. Para representar uma fração decimal como um número na forma decimal, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quanto forem os zeros do denominador. Ou seja, se a gente tem fração, pessoal, por 10, por 100 ou por 1000, e a gente quer transformar isso em números decimais, a gente vai então escrever o numerador após a vírgula, quantas casas for o número que nós tivermos aqui. Por exemplo, para ficar mais claro, eu tenho aqui 2 sobre 100. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um zero e uma vírgula, e a gente precisa de duas casas. Então, como aqui é 2, duas casas nós vamos ter que colocar antes do 2. Então, 0, 2 para formar duas casas. Então, eu posso dizer que 2 sobre 100 é igual a 0,02, ou seja, 2 centésimos. Veja o outro aqui. Vamos ver aqui, 52 sobre 100. Então a gente vai colocar o zero e a vírgula, e após a vírgula duas casas. Como o 52 já tem duas casas, a gente coloca o 52 centésimos. Ficou claro? Olha o exemplo aqui, 27 por 100, o 0, vírgula, e coloca o número aqui 27, que tem 2 dígitos. Agora veja aqui, eu posso também transformar um número decimal para um número fracional, ou seja, eu posso pegar um número que está na forma decimal e fazer com que, uma fração decimal, fazendo assim. O numerador é o próprio número sem vírgula e sem os dois zeros iniciais. O denominador é o algarismo 1, seguido de tanto zero quanto forem as casas decimais do número. Por exemplo, eu vou ter aqui 0,271. Se eu quero transformar isso em uma fração onde o denominador
vai ser aí 10, 100 ou 1000. Você vai colocar o próprio número aqui após a vírgula no numerador, fica 271, dividido por, e vai contar quantas casinhas tem após a vírgula. Tem 1, 2, 3. Quando tem 3, você coloca o 1 e 3 zeros. Se aqui fosse 2, você colocaria um 1 e 2 zeros. Se aqui fosse 1, uma casinha só, você colocaria um 1 e um 0. Por exemplo, transforme aí para mim, ó, 0,2 em fração. Então você vai fazer o que? Você vai colocar o 2 na parte de cima, vou colocar o 1, como tem uma casinha após a vírgula, um 0, vai ficar 2 sobre 10. Bem simples assim. Aqui na propriedade 3, pessoal, uma representação decimal dos racionais não se altera na sua escrita quando acrescentamos ou retiramos 0 à sua direita. Por exemplo, nós temos 0,5, eu posso dizer que 0,5 é a mesma coisa que 0,50 ou a mesma coisa que 0,500. Ou seja, colocando 0 à sua direita, não vai se alterar. Tá ok? A outra propriedade aqui, que é a propriedade 4, na comparação entre números decimais, o número maior é aquele que tem a maior parte inteira. Se as partes inteiras forem iguais, o número maior é aquele que tem a maior parte decimal. Por exemplo, 12,56 é maior que 4,78. Por quê? Porque a parte inteira desse é 12 e a parte inteira desse é 4. Quem tem maior parte inteira? O 12,56, porque o 12 é maior que o 4. Então esse número acaba sendo maior do que esse. Agora veja esse, 4,26 e 4,98. A parte inteira aqui é 4, a parte inteira aqui também é 4, são iguais. Aí você vai agora olhar o que? Você vai olhar a parte decimal. Aqui nós temos 26 e aqui nós temos 98. Então 98 é maior que 96. Então esse número 4,98 é maior do que 4,26. Simples assim. Adição e subtração na forma decimal. Para somar ou subtrair números decimais, nós vamos igualar o número de casas decimais. Nós vamos adicionar zeros à direita, colocando as unidades da mesma ordem em uma coluna, posicionando vírgula debaixo de vírgula e vamos efetuar a operação. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui o seguinte número. Eu tenho aqui 2,36 somado com 7,8. Como é que eu vou fazer a soma desses dois números? Primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar o número aqui, 2,36. Olha que esse daqui só tem uma casa após a vírgula, esse tem 2. Eu tenho que deixar esse também com duas casas após a vírgula. Eu ponho um 0 aqui. Eu ponho vírgula abaixo de vírgula, após a vírgula o primeiro número aqui é o 8. Eu vou colocar o 8 aqui. E o segundo é o 0, eu vou colocar o 0 aqui. E aqui a parte inteira é 7, eu vou colocar 7 aqui. Então ficou 7,8. Vou fazer a soma que nós vamos ter. 6 mais 0 é 6, 3 mais 8 é 11, você coloca o 1 e leva o 1. 2 mais 7 é 9, com 1, 10. Como aqui tem uma vírgula, você coloca a vírgula aqui. Resultado, 10,16. Simples assim. Multiplicação agora. Na multiplicação, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Para multiplicar números na forma decimal, procederemos como se eles fossem números naturais e damos ao produto o número de casas decimais igual à soma das quantidades de casas decimais dos fatores. Como assim, professor? Vamos lá. Presta atenção aqui. Eu tenho 2,1 que multiplica por 2,11. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é analisar o seguinte, Aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Eu vou anotar aqui, uma casa. Mais, aqui eu tenho duas casas após a vírgula. Mais duas casas. Isso dá um total de 3. Agora eu vou escrever esses números aqui sem a vírgula, 21 vezes 211. Ou 211 vezes 21. E vou armar a operação, 211 vezes 21. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Agora eu vou pegar o 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Eu vou fazer essa soma aqui, Vai ser 1, 3, 4 e 4. Então o resultado deu 4, 4, 3, 1. Mas veja, eu tenho aqui 3 casas decimais. Você vai contar aqui, da direita para a esquerda, 1, 2, 3 e colocar a vírgula. Resultado vai ser 4,431. Pronto. Está aí a multiplicação de números decimais. Agora nós vamos ver divisão de números decimais. Devemos igualar as casas decimais do dividendo e do divisor, colocando zeros. Nós vamos cancelar a vírgula e vamos efetuar a divisão entre os números naturais obtidos. Por exemplo, eu tenho aqui o número
1,2 dividido por 0,6. O que vai acontecer? Neste caso aqui, ó, após a vírgula tem uma casa. Aqui também após a vírgula tem uma casa. Ó. Se tem uma casa após a vírgula nos dois números, basta eu tirar a vírgula. Vai ficar 12 dividido por 0,6. Ou seja, 0,6 é a mesma coisa que 6. 12 por 6 é 2. 2 vezes 6, 12 para 12 nada. A resposta aqui, ó, vai ser igual a 2. Agora veja um outro caso. Eu tenho 4,28 dividido por 0,1. Eu vou então resolver isso daqui. Agora veja, aqui tem duas casas após a vírgula. Aqui só tem uma, ó. Eu vou colocar mais uma aqui para ficar duas também. Agora ficou duas casas aqui e duas casas aqui após a vírgula. Aí eu vou fazer a divisão tirando a vírgula. Eu vou pegar 428 dividido por 10. Então, vou pegar aqui o 42 por 10 a 4. 4 vezes 10, 40. Para 42, falta 2. Vou abaixar o 8. 28 para 10, nós vamos ter aqui o 2. 2 vezes 10, 20. Para 28, falta 8. Não tem mais números para abaixar, eu coloco uma vírgula e coloco aqui então um 0. 80 para 10 dá 8. 8 vezes 10, 80 para 80 nada. O resultado aqui, ó, vai ser igual a 42,8. Pronto, achei o resultado desta divisão. Entenderam? E potenciação de números decimais. Utilizando o conceito de potência visto em números naturais, podemos calcular da mesma maneira em números decimais. Por exemplo, 0,2 elevado ao quadrado. Você vai multiplicar o 0,2 por ele mesmo duas vezes. Então, 0,2 vezes 0,2, isso vai ser igual a 0,4. Porque nós temos aqui uma multiplicação de números decimais. 1,5 elevado ao cubo, ou seja, vai ser 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Se você multiplicar esses três valores aqui, nós vamos chegar em 3,375. Tá certo? Nós podemos também multiplicar um decimal por 10, por 100 ou por 1000. E é muito simples. Toda vez que a multiplicação é por 10, basta você fazer com que a vírgula saia da esquerda para a direita uma casinha. Então, ó, nós temos 2,12 vezes 10. A vírgula está aqui, você conta uma casinha e coloca a vírgula. Então, vai ficar 21,2. Então, 2,12 vezes 10 é 21,2. Vezes 100, você vai elevar a vírgula duas casinhas da esquerda para a direita. Então, é 4,11. Você vai colocar, ó, uma casinha, duas casinhas e a vírgula. Vai ficar 411 e a vírgula aqui à frente. Tá certo? Como não tem outro valor, não precisa aparecer a vírgula. Vai ficar 411. Nós temos aqui, ó, 6,8741 vezes 1000. Nós vamos levar a casinha 3 vezes. Então, ó, 1, 2, 3 e colocar a vírgula. Vai ficar 6.874,1. Pronto, está aí a multiplicação de 10, 100 ou 1000 de números decimais. A divisão de um número decimal por 10, por 100 ou por 1000 vai ser a mesma coisa, só que agora ao invés de ser da esquerda para a direita, vai ser da direita para a esquerda, ou seja, nós vamos estar nesse sentido agora. Então nós temos, ó, 21,2 dividido por 10, você conta uma casinha voltando, ó, uma casinha e coloca a vírgula, vai ficar então 2,12. Por 100, mesma coisa, você vai contar duas casinhas, ó, nesse sentido, então 1, 2, né? A vírgula daqui, então antes da vírgula 1, 2 e colocar a vírgula aqui, vai ficar 4,3554. Veja a outra, 25,71 dividido por 1000. Então, 25,71. A vírgula está aqui, nós vamos contar três casas antes da vírgula. Só tem duas, eu coloco uma outra aqui e a vírgula. Então, vai ficar 0,02571. Pronto, fiz aí a divisão por 10, por 100 e por 1000 de números decimais. E nós podemos também ter probleminhas com números decimais. Por exemplo, pedi R$30 emprestado a José Marco. Uma semana depois, devolvi 22. Mas acabei precisando recorrer novamente ao amigo que me emprestou outros 15. Acabo de pagar R$19,50 a José Marco. Qual é a minha dívida atual com ele? Ó, eu peguei 30, certo? Depois paguei, né? Peguei aqui 30, fiquei devendo 30. Depois paguei 22. Depois peguei então mais 15
E agora estou pagando mais R$19,50. Qual é a minha dívida? Então vamos lá. Vamos somar tudo que a gente pegou e tudo que a gente deu. Então a gente pegou 30 mais 15. Só que os dois são negativos. E eu estou devendo 45. E aqui eu vou somar isso daqui, ó. 22 mais 19,50. Então 19,50 com 22. 22, vírgula. Não tem nada aqui nas casas, a gente completa com 0. Pronto. 0, 5, 11, vai 1, 41,50. Então, ou seja, eu já paguei 41,50, estou devendo 45. Então, 45 menos 41,50. Para fazer aqui a subtração, ó, 0 menos 0 é 0. 0 menos 5 não dá, a gente toma emprestado daqui, aqui fica 4, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. Vírgula daqui, a gente põe a vírgula. 4 menos 1, 3. 4 menos 4, nada. A resposta é que eu estou devendo ele ainda o valor de R$3,50. Pronto, resolvi aí um probleminha envolvendo números decimais. Tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Faça também um comentário, tá certo? E divulgue para os seus colegas e para os seus amigos aí que estão estudando o 6º ano. Eu conto com a participação de vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.